Muito bem, muito bem. Acredito que dessa vez correu tudo beleza, né? Deu certo o som, deu certo a música, deu certo o vídeo. Nós estamos já indo para metade da nossa semana e eu espero que para você tenha sido edificante, como tem sido para mim, compartilhar um pouquinho desses assuntos com vocês. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia nesse momento, abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, a partir do verso 54. Nós estamos entendendo e analisando alguns dos episódios finais da vida de Jesus. Ontem nós vimos como foi o processo de angústia de Jesus no Getsêmani. A gente viu a respeito da aflição que ele estava vivendo e como que Jesus lidou com tudo isso. Nós vimos que o seu nível de estresse, de angústia era tão grande que ele chegou a suar gotículas de sangue, um fenômeno raro chamado hematidrose. E Jesus, no momento que mais precisava do apoio dos seus amigos, ele é deixado sozinho, seus amigos dormem e ele, então, recebe o suporte de um anjo que vem e o ampara para ele encarar os momentos que ele passa em seguida. A gente viu que no Getsemane Jesus decidiu que valeria a pena morrer, mesmo que fosse por um só ser humano sequer. Mesmo que fosse apenas somente por mim e por você. Jesus, ele decididamente escolheu passar por tudo aquilo, experimentando o cálice da ira de Deus. Nós vimos também que após o Getsemane, o momento de oração, ele é levado às autoridades, ele é preso de forma ilegal, de forma injusta. A reação de Pedro, e aqui a gente vê, a partir do que vamos ver hoje, um contraste gigantesco entre aquilo que Pedro faz no Getsemane e aquilo que Pedro faz no Sinédrio. É a mesma pessoa em atitudes completamente diferentes. E, na verdade, assim somos nós também. Falhar não significa fracassar. Esse é o tema, o título da mensagem de hoje. A gente vai ver isso por meio do que essa história apresenta para nós. E eu quero convidar você, já que já oramos anteriormente, a acompanhar comigo a leitura do texto bíblico. Lucas capítulo 22, a partir do verso 54, diz para nós o seguinte: Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: Esse homem estava com ele. Mas ele negou, dizendo: Mulher, não conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. E cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Esse homem estava com ele, porque é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Esse relato, ele é muito impactante. Ele é um relato muito forte porque ele mostra para nós como que nós podemos lidar diante das falhas que vêm. E uma coisa é fato. Você imagina que já está cansado de saber disso.
mas não custa lembrar, nós vamos falhar. Enquanto estivermos aqui nessa terra, nós vamos falhar. Pedro falhou. E é interessante que Pedro falha de uma forma impressionante, porque algumas horas antes ele já havia cantado vitória. E isso é um ponto sensacional que torna a Bíblia um livro diferente de qualquer outro, sabe por quê? Porque normalmente, e eu acredito que isso é até um grande argumento a favor da inspiração divina da Bíblia, porque normalmente, se alguém está contando um relato, a biografia de alguém, você tenta esconder os defeitos, você tenta esconder as falhas. Mas a Bíblia é um livro que ela joga aberta com os seus personagens, e a gente tem um péssimo hábito que é reflexo, muitas vezes, de não ler a Bíblia com calma e atenção. A gente está tão acostumado a ler de qualquer jeito que a gente cria também sobre os personagens bíblicos aquele estereótipo de perfeição. A gente lê histórias como de Abraão, histórias como de Davi e outros personagens bíblicos e a gente cria um padrão de relacionamento com Deus, de ideal de vida, onde a gente pensa o seguinte: nossa, essas pessoas faziam essas coisas que faziam, vivenciavam coisas que a gente não vivencia, é porque elas eram pessoas que estavam num nível acima de relação com Deus. Só que a Bíblia, em momento algum, esconde as falhas das pessoas. A Bíblia joga de forma aberta e escancarada, mostrando que os seus personagens, eles são pessoas iguais a mim e a você. E o mesmo Pedro que a gente conhece histórias incríveis e milagres incríveis, ele é alguém narrado nos evangelhos como alguém que vive batendo cabeça o tempo todo. Pedro, aquele que falava primeiro e pensava depois, ou agia de forma impulsiva, enquanto está com Jesus no momento ali da Santa Ceia e Jesus fala que alguém vai negá-lo, vai traí-lo, que já estava tudo certo já. Pedro se levanta, não, mas que isso? Não, de forma nenhuma, eu jamais vou fazer isso. Pedro bate no peito e aqui está uma das primeiras razões pelas quais ele fracassou. Melhor, pelas quais ele falhou. Pedro, ele vai até Jesus inicialmente com uma postura orgulhosa, com uma postura soberba, se achando ou se sentindo melhor do que os outros durante o momento ali do lava-pés e da Santa Ceia. Ele fala assim: não, mestre, olha, ainda que todo mundo te negue, eu não, de forma nenhuma. Mas é interessante que o relato dos evangelhos vai trazendo Pedro cometendo um vacilo atrás do outro, ele vai falhando continuamente. O primeiro vacilo dele, dormir quando Jesus precisa do seu amparo, dormir quando Jesus precisa da sua oração. Enquanto Jesus fala: Pedro, João, Tiago, orem aqui junto comigo. Pedro está lá, dormindo. Dorme uma vez, dorme outra. Depois, quando a turba chega para prender Jesus, Pedro, ele tenta resolver à força, ele tenta encarar sozinho um bando de soldados. Recebe outra repreensão de Jesus. Mas agora ele está no meio de pessoas que ele desconhecia. Pedro se encontra rodeado de estranhos, enquanto Jesus está sendo julgado. E aqui a gente aprende que todo mundo falha. Nós aprendemos que todos nós somos falhos e a história de Pedro nos mostra isso. Ou é só comigo que às vezes faço uma oração pedindo para que Deus me ajude com algo e 5 minutos depois eu estou fazendo aquilo que eu pedi para Deus me ajudar a não fazer de novo. A gente vê em Pedro um reflexo de todos nós. E Pedro estava ali até pouco tempo confiante, tentando defender o mestre com unhas e dentes. Mas Jesus não precisa de uma guarda pessoal.
Jesus, eu gosto muito de uma frase que diz que Jesus não precisa de advogados, Jesus precisa de testemunhas. No momento onde Pedro acha que Jesus está ameaçado, ele se levanta como uma escolta. Jesus não precisa de escolta, e ele deixa isso bem claro para Pedro. Mas quando Jesus precisou de uma testemunha, Pedro falhou. Pedro falhou no momento onde ele precisava apresentar quem de fato Jesus era para ele. Pedro agora tomado pelo medo, porque está vendo o que está acontecendo ali. Ele é confrontado e as pessoas olham para Pedro no meio daquela noite que já está ficando fria. Pedro ele se reúne ali com as pessoas, ele se senta em volta da fogueira com aquelas pessoas e de repente alguém olha para ele e fala assim: já te vi em algum lugar, cara. Eu acho que você é daqueles que estava junto com aquele homem que está sendo julgado ali. Naquele momento, Pedro experimenta na sua pele o que a Bíblia diz lá para nós no livro de Provérbios, que o orgulho precede a ruína. O orgulho precede a ruína. E Pedro, naquele momento, se vê sozinho, aparentemente desamparado. E ele então diz: não conheço. Olha que interessante como que Pedro dá uma guinada no que é falado. A mulher chega para ele e fala assim: olha, esse homem estava com ele. E Pedro, ele agora já nega até qualquer relação com Jesus. Eu não o conheço. Segundo outros relatos do Evangelho, naquele momento, o galo canta a primeira vez. Existe uma grande discussão no meio teológico se era de fato um galo, porque existem alguns registros históricos que apontam que a criação de aves era, de certa forma, proibida naquela região. Alguns chegam a sugerir que não era um animal, mas um instrumento da guarda romana, pelos horários que eram tocados e pelo som que se fazia, que alguns chamavam também de galo. Se era um animal ou se era um instrumento, isso não muda muita coisa para a nossa compreensão da história, mas a questão é que o som é ouvido a primeira vez, mas Pedro não se dá por satisfeito. Ele continua ali e de repente uma outra pessoa aparece e fala assim: não, é você também é um deles. E Pedro nega mais uma vez: não, de forma nenhuma, homem, não sou. Só que existe algo que acontece que foge do seu controle. O texto bíblico diz para nós que uma terceira pessoa respondeu um tempo depois: certamente você estava com ele. Algumas traduções dizem: porque o teu modo de falar está declarando isso. Ou porque você também é galileu. Existe uma dupla compreensão dessa expressão. Alguns tentam entender como se fosse um reflexo de um estilo já parecido com o de Jesus, mas a ideia principal que o texto traz para nós aqui é porque Pedro era de uma região específica da Galileia, então ele carrega consigo o seu sotaque, é o que algumas versões já trazem. A minha, por exemplo, diz isso: certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. É galileu. O sotaque de Pedro denunciava: eu sei muito bem o que é isso, eu sou natural de Goiânia. E morei muito tempo em Brasília, onde era um sotaque completamente diferente. E depois fui para o Rio de Janeiro trabalhar. Eu só precisava de uma única palavra para todo mundo perceber que eu era alguém diferente daquele lugar. Se eu falasse uma palavra que tivesse um R no meio, tipo porta, já era.
O meu sotaque me denunciava. E bastava eu pronunciar uma única palavra para todo mundo olhar para mim como um estranho e falar assim: você não é daqui. De onde é você? E aí você vai dar aquela explicação. Logicamente que rola sempre uma brincadeira ou outra, o pessoal fica pedindo para você ficar falando um monte de palavras. Passei por isso a minha vida inteira. Mas o fato é que o nosso sotaque nos denuncia. E a nossa convivência com Cristo também nos denuncia, positivamente ou negativamente. Pedro tinha um sotaque conhecido da região onde Jesus tinha chamado os seus discípulos. Pedro também havia passado um bom tempo com Jesus e, querendo ou não, isso havia também influenciado a forma como ele simplesmente falava. Naquele momento, para cortar qualquer vínculo, Pedro é rude, Pedro chuta o balde e ele então começa a deixar de forma muito clara que ele não queria nenhum tipo de vínculo com Jesus. Pedro então começa a praguejar. Pedro começa então a falar uma série de coisas. Pedro tenta disfarçar quem de fato ele era, para que ninguém pudesse associá-lo com a pessoa de Jesus. Pedro começa então a praguejar, Pedro começa então a xingar, a falar coisas pesadas, mas durante aquele momento algo surreal acontece. E é aqui que entra o grande divisor de águas dessa história. Naquele momento, a Bíblia diz que o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Quando Pedro nega a terceira vez, o som do galo é ouvido mais uma vez, e 3 dos quatro evangelhos nos dizem que quando Pedro ouve o barulho do galo cantando, ele entende e se lembra do que acontece, e agora ele volta o seu olhar para Jesus. E Lucas diz que Jesus está lá olhando para ele. Jesus olhou para Pedro. E aqui está a chave para que as nossas falhas não nos tornem em alguém fracassado. Falhar é normal, cair é normal, faz parte da nossa natureza, mas o grande problema está em nós permanecermos caídos, permanecermos no chão quando o nosso pecado nos derruba. Naquele momento, Pedro nega o seu Salvador, o seu Senhor, aquele que era seu amigo pessoal. Eu não sei se você já foi abandonado por um amigo na hora que você mais precisava. Mas isso é uma coisa terrível. Você dizer que nem conhece aquela pessoa. E Pedro agora, ele ouve aquele barulho, ele entende e se lembra daquilo que ele havia ouvido do seu Salvador. E ele agora começa então a se lembrar. E ele olha para Jesus, e Jesus está olhando de volta para Pedro. É interessante que 3 anos e meio junto com Jesus, Pedro foi lutando constantemente com erros e acertos, mas a sua conversão de forma genuína acontece por causa de um olhar. Eu não sei ao certo expressar qual foi o olhar de Jesus, mas eu tenho certeza que o olhar de Jesus é completamente diferente do nosso olhar. Porque o nosso olhar, quando a gente faz uma coisa errada, é aquele olhar de desaprovação. É aquele olhar de repreensão, é aquele olhar de julgamento. Nós, quando vemos uma ação acontecer na nossa frente que não aprovamos, a gente não consegue disfarçar. A gente olha com olhares de reprovação.
A gente olha para aquela criança que está fazendo birra no supermercado e olha para o pai ou para a mãe e pensa assim, aquele olhar que comunica, você não vai fazer nada, até que a gente tem os nossos filhos, né? E aí a gente começa a receber esses olhares. A gente olha os nossos filhos errando e a gente lança para eles aquele olhar fulminante que só quem é pai, quem é mãe sabe dar e quem é filho sabe muito bem como é que funciona quando os seus pais não precisam dizer uma palavra para expressar tudo o que eles querem comunicar a você. Aquele olhar de em casa a gente conversa. Ou é bom você parar porque senão vai dar ruim. Eu me lembro muito do olhar do meu pai quando eu fazia uma coisa que ele desaprovava. Meu pai ele tem uma característica muito peculiar, que é levantar uma das sobrancelhas. Eu não sei se eu consigo expressar isso perfeitamente como ele, eu não consigo. Mas meu pai, quando ele está observando, ele para, dá uma franzida na testa e ele consegue levantar uma sobrancelha enquanto a outra permanece imóvel. E ele faz aquele olhar fulminante, onde você sabe que deu ruim. Esse poderia ter sido o olhar de Jesus para Pedro. Jesus poderia ter feito aquele olhar de desaprovação, aquele olhar de repreensão, aquele olhar de Pedro, que decepção, aquela olhada para cima, né? Ai, meu pai, Pedro, de novo você, pisando na bola. Ou então, aquele olhar de Pedro, estou decepcionado contigo, ou Pedro, estou irado com você. Depois a gente vai ter uma conversinha muito séria. Mas não é esse olhar que transforma Pedro, não é esse olhar que converte Pedro. Eu gosto muito de um pensamento de Ellen White, onde ela diz o seguinte no livro Desejado de Todas as Nações: naquele suave semblante leu ele profunda piedade e tristeza. Nenhuma irritação, porém, se via ali. À vista daquele rosto pálido e sofredor, daqueles trêmulos lábios, daquele olhar compassivo e cheio de perdão, penetrou-lhe a alma como uma seta, como uma flecha. Entra no coração de Pedro e desperta-se a sua consciência. Ativou a memória, lembrou das advertências. E naquele momento, Pedro experimenta uma real conversão. Jesus precisou lançar um olhar para Pedro, um olhar que misturava tristeza, mas também tinha piedade, amor, perdão. Pedro olha para Jesus e ele percebe o seu Salvador olhando para ele de volta, comunicando com um olhar mais ou menos assim: Pedro, eu sabia que você ia vacilar, mas eu quero te dizer que esse vacilo não te define. Não é esse erro, por pior que ele seja, por mais cruel que ele seja, não é isso que vai definir você. Em um olhar, Jesus está dizendo para Pedro e para nós: eu amo você incondicionalmente. Porque eu sei que você vai além do que isso. Você é mais do que falhas. Você é mais do que imperfeições. Você é um filho que eu quero restaurar a minha imagem e semelhança. Pedro, eu posso enxergar em você mais do que você é. Eu consigo enxergar em você aquilo que você pode ser em mim, se você permitir experimentar o amor que eu te ofereço agora. E é esse mesmo olhar que Jesus também lança para nós, porque ele não olha para Pedro pelo que ele havia feito. Jesus não olha para nós pelo que nós fazemos. Jesus não olha para nós pelo que nós somos. Jesus olha para nós pelo que nós podemos ser nele. E Pedro, que naquele momento achava que estava no fundo do poço, numa rua sem saída, descobre que, para quem sabe olhar para trás, nenhuma rua é sem saída.
descobre que aqueles que correspondem ao olhar amoroso, gracioso e perdoador de Jesus, existe a chance de recomeçar. Pedro, ele começa a chorar, ele sai dali e ele chora amargamente, o texto bíblico diz para nós. Ele chora amargamente, experimentando a tristeza de um arrependimento genuíno. Aquela situação gera em Pedro uma real conversão. Há um paralelo muito importante entre o que acontece com Pedro e o que acontece com Judas. Porque Judas, depois que trai a Jesus, ele também sai triste. Mas Judas é tomado pelo remorso. Judas é tomado pelo sentimento de culpa. Judas não se arrepende. Ele fica triste pela consequência do seu ato e ele começa a achar que o seu caso não tem mais solução. E é por isso que ele vai e se enforca, tira a sua própria vida, porque ele achava que o que ele tinha feito era tão terrível que nada, nem o próprio Cristo era capaz de resolver o seu problema. Mas Pedro, ao olhar para Jesus, percebe que havia no olhar de Jesus esperança, havia no olhar de Jesus a chance de um recomeço. Ele sai triste, mas ali ele sai também impactado com a certeza da graça do amor de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. O fracasso é um evento, não uma pessoa. Eu gostei dessa frase que eu li hoje. É algo que você faz, mas não é algo que você é. O fracasso é algo que não deve nos definir. O fracasso é algo que não é capaz de determinar quem nós somos para Jesus. Eu não sei quantas vezes você tem falhado. Eu não sei quantas vezes você tem caído, mas eu quero dizer para você hoje que o seu fracasso, as suas falhas não definem quem você é. Porque Cristo nos olha de forma amorosa e compassiva e nos dá a chance de experimentarmos uma nova chance ao lado dele. O olhar de Cristo restaurou completamente Pedro. Ele sai ainda em frangalhos, triste, decepcionado consigo mesmo, mas em Cristo ele pode ter a certeza de que há perdão e graça quantas vezes forem necessárias. Em Cristo a gente pode ter a certeza que as nossas falhas não nos definem, porque Ele nos enxerga como enxergou ali a Pedro e como enxergou a todos os outros, não pelo que nós somos, não pelo que nós fizemos, mas pelo que nós podemos ser nele. Deixa eu perguntar para você nessa noite, o que você quer ser em Cristo? O que ele precisa restaurar pelo seu olhar, pelo seu toque, pela sua ação poderosa na sua vida? Lance isso para ele nesse momento. Não perca a oportunidade de permitir experimentar o olhar transformador, perdoador de Jesus Cristo nessa noite. Existe algo que está te afastando dele? Você em algum momento já abandonou a sua fé? Já o negou para um conhecido ou um desconhecido? Sentiu a tristeza, o peso da culpa? Olhe para Cristo e permita ver o olhar dele de volta para você também. Experimente aquilo que Cristo tem para oferecer para você nessa noite e tenha certeza de que assim como Pedro foi, você também pode ser restaurado. Eu quero nesse momento orar por você. Eu quero nesse momento orar com você e convidar para que cada um de nós, onde a gente estiver, possamos experimentar o olhar transformador de Jesus Cristo. Então, assim onde você está, feche seus olhos e vamos falar com Deus.
Pai querido, o Senhor sabe quantas vezes a gente vacilou. O Senhor sabe quantas vezes a gente caiu fazendo a mesma coisa. Pai querido, o Senhor sabe quantas vezes a gente bateu no peito achando que éramos algo ou alguém importante ou poderoso, que tinha uma fé e uma espiritualidade melhor do que outras pessoas, mas quantas vezes a gente se viu prostrado, olhando e vendo o quanto a gente tem te decepcionado. Pai querido, agora com o coração quebrantado, a gente vai à tua presença. Tristes, porém arrependidos. Arrependidos confessando o nosso pecado e clamando para que o olhar de Cristo nos alcance também. Para que o seu braço nos puxe do fundo do poço de onde nos encontramos, para que a sua graça se revele e se renove na vida de cada um de nós mais uma vez. Pai querido, nos dá a certeza de que o Senhor nos olha não pelo que somos, mas pelo que podemos ser. E nós podemos ser criaturas e filhos teus restaurados em Cristo Jesus. Pai querido, nos ajude a termos essa certeza, a certeza de que a sua graça nos alcança, a certeza de que o Senhor nos ama apesar de nossas falhas. E o Senhor faz o que é possível e necessário para nos resgatar. Abençoa o restante dessa noite, nos dá uma boa noite na tua companhia. É o que nós oramos, clamando no nome do nosso Salvador e amigo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe ricamente e que você possa sempre olhar o olhar de Jesus. E que ao olhar para Jesus, você sempre se lembre que o olhar de Cristo é um olhar de graça, de compaixão, de transformação e restauração. Que Deus te abençoe ricamente e até amanhã.